Desculpa, senta, que aí vem história. Hoje a gente vai ver aqui um assunto, vai tratar de um assunto aqui que às vezes confunde um pouco a gurizada, é um assunto aí que muitas vezes aí os alunos perguntam, Sor, como é que eu sei quando é a primeira, quando é a segunda e tal, quando acaba uma, quando começa a outra, e é um assunto que cai certo aí em vestibulares e Enem, sim, Revolução Industrial. Hoje a gente vai trabalhar aqui, vai tratar aqui só a primeira e a segunda, né? Até ali o final, então, do século XIX, as primeiras décadas do século XX, conteúdo ali ou de oitavo ano ou de segundo ano do ensino médio. Outro vídeo mais adiante a gente trata a terceira e até aí esse momento atual que a gente está vivendo, beleza? Para o vídeo não ficar muito longo, não ficar muito extenso, mais para a gente responder as dúvidas aí encaminhadas, vamos tratar hoje aqui da primeira e da segunda revolução industrial. Gruda na tela, bora lá! Buenas, para a gente entender então aí Revolução Industrial, primeira e segunda Revolução Industrial, elas têm um contexto ali um pouco parecido. Ambas, aquele contexto, dependeram, né, só puderam acontecer após o fim, após o término, a extinção, enfim, né, a abolição do absolutismo. É isso que marca aí a primeira Revolução Industrial, é isso que faz, inclusive, com que durante mais de um século só a Inglaterra esteja industrializada. A Inglaterra foi o primeiro país a acabar com o absolutismo, a abolir o absolutismo, lá no século XVII ainda, através daquelas revoluções que ficaram conhecidas como Revolução Puritana e Revolução Gloriosa, 1640-42, lá puritana, 1688-89, a gloriosa. A partir daí, então, a gente tem a abolição do absolutismo, a gente tem a limitação do poder do rei. A partir daí, não há mais limite para a ação da burguesia. A partir, então, da limitação da ação do poder real, a partir do compartilhamento de poderes com o parlamento, a gente vê então aí as condições propícias para a burguesia investir o seu dinheiro aí numa nova atividade econômica, investir o seu dinheiro então na industrialização do país. Por isso que, como eu falei, né, durante várias décadas aí, durante aproximadamente um século, somente a Inglaterra é industrializada. Depois da Inglaterra, aí vem Bélgica, França, né? Então, progressivamente, né, como aquele efeito chamado efeito dominó, então, à medida em que outros países vão derrubando o absolutismo, a partir daí, então, as condições favoráveis à burguesia investir o seu dinheiro numa nova atividade econômica vão acabar aí se desencadeando. Não é coincidência que exatamente 100 anos após o fim desse processo revolucionário na Inglaterra, foi começar na França, em 1789, então aquela revolução que teria como um dos seus resultados aí a derrubada do absolutismo. E vai ser então a partir do século já XIX que vários países vão começar então a se industrializar. E a partir daí então que a gente tem a segunda revolução industrial. Para clarear um pouquinho, a primeira revolução industrial ocorre só na Inglaterra, aquela em que o processo de introdução de máquinas na produção está restrito à Inglaterra. Aliás, a gente até falou nisso um pouco ali nessas etapas aí, né, nessas formas de produção de mercadorias ao longo do tempo, né, criadas pelo homem ao longo do tempo. Nesse vídeo aqui está o card aí em cima. Tá? Mas na Inglaterra, então, já no século XVIII, terceira, quarta década do século XVIII, a gente observa aí o início do processo de industrialização, principalmente a partir do setor têxtil. Vai ser na metade do século seguinte, na metade então do século XIX, que a gente vai ver outros países então europeus industrializados. E ainda na segunda metade do século XIX, já dois países fora da Europa estão avançando nesse processo também de industrialização, tá? O Japão e os Estados Unidos. Então aqui a gente já tem aí uma diferença, né? Aliás, já temos aí duas diferenças entre a primeira e a segunda Revolução Industrial. Primeira Revolução Industrial, restrita apenas à Inglaterra. Segunda, Europa, Japão, Estados Unidos. Primeira Revolução Industrial, século XVIII até primeiras décadas do século XIX. Segunda Revolução Industrial, principalmente a partir da metade do século XIX até as primeiras décadas do XX. Mas tem mais diferenças ainda. A gente consegue ver também
mudanças, né, significativas no combustível, na energia, opa, na energia utilizada nos dois processos revolucionários, né, nos dois processos de industrialização. A primeira revolução industrial é aquela que é focada, né, essencialmente aí no carvão. O carvão foi o que moveu a primeira revolução industrial, foi o carvão que moveu a revolução industrial inglesa. Segunda revolução industrial já tem aí pelo menos duas novas fontes de energia: combustíveis derivados de petróleo, e aí na segunda revolução industrial que vão surgir os automóveis, por exemplo, mas também a energia elétrica, né, que foi um fator aí fundamental e diferencial para esse processo revolucionário. Mais uma diferença então que a gente observa em relação ao material com o qual são feitas as máquinas, né? Na primeira revolução industrial as máquinas ainda são feitas essencialmente de ferro, que tem aquela consequência, né, de oxidarem, né, após um tempo de uso. Em tempo de uso intermitente, como é, né, contínuo, muitas e muitas horas por dia na primeira revolução industrial, isso vai gerar uma vida útil curta aí para as máquinas. Na segunda revolução industrial, essas máquinas passam a ser feitas essencialmente de aço, que vai acarretar uma vida mais longa. Né? Agora, finalmente, aí uma outra diferença assim radical entre a primeira e a segunda revolução industrial vai ser na questão trabalhista, né? Na questão dos direitos do trabalhador. A gente observa uma total ausência, inexistência de direitos trabalhistas na Revolução Industrial Inglesa, né? Ou seja, na primeira Revolução Industrial, o trabalhador ele não é escravo, né? Ele é assalariado, mas ele é uma peça, ele é descartável. Aliás, né, se a gente for analisar muitos aspectos aí econômicos e empresariais até hoje, um pouco ainda é assim, né, em vários ramos assim da economia. Mas descartável no sentido de que ele podia ser demitido a qualquer tempo, a qualquer momento, sem receber qualquer tipo de indenização. Então ele estava trabalhando lá numa máquina que prensou o dedo, a mão dele lá, engoliu, foi mutilado, ele vai ser trocado por outro com dois braços, duas mãos, enfim, né, sem muita cerimônia, né, pelo burguês dono da fábrica. Segunda coisa, né, licença saúde não existe, né, o trabalhador lá na Inglaterra, na primeira Revolução Industrial, que faltasse ao trabalho um dia por não ter condições de saúde, por estar doente, coisa assim, aquela máquina não ia ficar desligada, né? O burguês ali, responsável pela fábrica, pela produção, pelo encadeamento do processo produtivo, ia pegar o primeiro da fila de desempregados e ia botar no lugar dele, enfim, daqui a 2, 3 dias, quando aquele primeiro, né, o que ficou doente, voltasse ao trabalho, ele já não ia mais ter o posto de trabalho dele, já não ia mais ter o emprego dele. E assim para várias outras coisas, né? A gente observa na primeira Revolução Industrial, na Revolução Industrial Inglesa, jornadas de trabalho de 14, 15, 16 horas até por dia. A gente observa o emprego ali de mão de obra feminina e infantil também em larga escala, né, dependendo da etapa da produção, né, que acontecesse, enfim. Se fosse coisas onde não exigisse força física, era mais barato ainda, além do salário pago ao homem, né, já ser baixo, ao operário homem, né, já ser bem baixo, podia se pagar menos ainda para a mulher e menos ainda para a criança, né? Então, dependendo do que fosse a produção, a parte, né, enfim, da produção, tinha tudo isso. Segundo a Revolução Industrial, já vai acontecer, já vão ser implantados, já vão surgir aí, a partir de muita luta, né, de trabalhadores, os primeiros direitos trabalhistas ali, né? Então, diminuição da jornada de trabalho, estabelecimento de salário mínimo, estabelecimento aí de algo parecido com o que a gente chamaria de licença-saúde, enfim. Então a segunda revolução industrial já tem os primeiros direitos trabalhistas, coisa que não existia na primeira revolução industrial. Com isso aí a gente já tem ali o básico do básico. A ideia aqui nesse vídeo é apresentar um resumo, né? Da primeira, um resumo comparativo entre a primeira e a segunda revoluções industriais, focado mais naquilo que tem de diferença entre elas, né? Mais naquilo então que em questões aí, né, em que se compare as duas, a gente pode matar qualquer questão com essas 5 diferenças que a gente viu nesse vídeo. Vou até fazer o seguinte, vou até fazer um esqueminha aí para facilitar. Tu tira print da tela, tu copia, tu faz um bolo aí, tu vai ficar com um esquemão legal aí para estudar, para a prova que tu tiver ou para o concurso que tu for fazer. Olha só esse esqueminha comparativo aí. Oh, barbada, vai dizer. É.
respeita a minha história, né? Dando aquela mão aí para tu passar na tua prova, no teu objetivo, enfim. Já sabe o que fazer. Se tu gostou desse vídeo, compartilha aí com teus amigos, teus colegas, pessoal aí que está estudando esse conteúdo também, seja para escola, seja para concurso, para o que for, não guarda para ti. Beleza? Até o próximo.